Você quer aprender a fazer este efeito madeira com os produtos mais baratos do mundo? Vem comigo que eu vou ensinar você. Se você achar que eu mereço, já deixa aquele like. Esse é o único jeito que você pode ajudar eu e o meu canal a crescer cada dia mais, para eu continuar a fazer vídeos para ensinar você. Vou mostrar para você como fazer o efeito madeira mais fácil de fazer. Ó. Argamassa branca AC2. Ó. Mais ou menos 2 ou 3 centímetros de espessura. Aqui, como a parede não está bem lisa, pois vai gastar um pouquinho mais de argamassa. Mas um saco dá para uns 3 metros, mais ou menos, a fazer este trabalho. Não precisa ficar lisa, porque a vassoura depois vem fazer o efeito e você vai ver. Vou baixar aqui a cama para você ver a espessura da argamassa. Ó, a espessura não, a consistência, ó. É como sendo a assentar, isto é argamassa de piso sobre piso, é como sendo a assentar um piso em cima do outro. Quanto mais espessa tiver, também mais rápido vai secar, né? E isto é muito fácil. É para mim o efeito madeira mais fácil que tem de fazer. E você vai fazer igual como eu. Ora pessoal, está aqui a vassoura. Eu tenho sempre um balde com água para ela estar molhada. Eu já adiantei aqui, já fiz quase tudo. Agora vou fazer aqui um pedaço para você ver. Isto é o efeito madeira mais fácil, mais simples que existe. Você siga o passo a passo que vai aprender. Eu inventei lá no primeiro vídeo que eu fiz. Eu vou mostrar para você. Eu fiz assim, ó. Mas eu até ensinei. Se a pessoa quiser pode fazer assim. Mas eu não gostei. E então eu passei a fazer assim. Ó. Estou a fazer cara feia, mas estou a fazer com muita alegria este trabalho para você. Os nós. Por vezes eu faço muitos nós para ensinar para você como é fácil fazer o nó. Se você quiser fazer um nó maior, você deita mais a vassoura. Se você quiser fazer o segmento do nó, você pode fazer isto. Tem muitas maneiras de fazer. Mas eu fico muito feliz em ensinar este trabalho para você. Retificando, antes eu falei que era 2 ou 3 centímetros de espessura, mas falei errado, é 2 ou 3 milímetros de espessura. Então, um saco de argamassa dá para fazer muito, fica muito barato, é 20 reais. E dá para fazer 3 metros ou mais. Se a parede estiver lisa, dá para fazer uns 5 metros. Lembrando, falando para você, que eu faço com qualquer tipo de textura. Qualquer marca de tintas tem textura lisa, textura mais coisa. Eu faço com tudo. Eu estou aqui a fazer porque é o mais barato para você fazer. E vai ficar muito bonito. E quero que você faça igual como eu. E se você falar que aprendeu comigo, fico muito feliz que eu estou a fazer com muito amor este trabalho para ensinar você. Olha o próximo passo, com desempanadeira. Isto passou uns 30 minutos. Você faz assim, com a mão, não vem suja. Sempre tem um balde com água para passar a desempanadeira. Ó, passar aqui. Tanto faz ser de um lado. Pode parar, ao contrário de muitos trabalhos. Aqui eu deixei um pouco arrepiado e eu vou ensinar você como fazer, que às vezes tem aquelas tábuas que parecem estar arrepiadas, então você vê assim, né? Como é que faz para ficar igual como aqui? Por exemplo, onde está o nó, ó, você vem assim. Agora, você vem para o outro lado, ó. Já dá aquela, como é que fala? Vê? Vindo para um lado e depois para o outro. Não tem problema se ficar assim, um pedaço ou outro mais levantado. Se tiver algum acidente de percurso, você sempre tem a vassoura de novo e passa a vassoura, ó, passa a vassoura e vem de novo com desempanadeira. Isto é o mais importante, muito devagar, deixa correr a desempanadeira, ó, vê? Já dei aquela arpeada. Passa uma vez ou duas para um lado ou para o outro. Ó, ó, eu já fiz quase tudo, né, para não perder muito tempo, ó, ó. Isto
vou colocar aqui um pouquinho aqui mais perto. Isto aqui, às vezes fala, mas eu quero mais liso. Eu quero mais liso passa a desempanadeira mais vezes. Mas o bonito é ver-se assim os riscos das tábuas, ó. Muito fácil. E não tem essa de ir para um lado e depois para o outro. Você pode ir para um lado e para o outro. E olha como está. Agora eu vou deixar secar, né? Esta é a parte mais importante, mas é muito fácil. Como vê, a desempanadeira praticamente limpa. Você quer passar aqui mais um pouco para ficar a se conhecer menos o risco, para alisar mais a tábua. Você passa de novo. O que eu estou aqui a mostrar com a argamassa AC2 é só para a parede interior ou exterior. Pode pôr direto no reboco, direto no tijolo, direto em qualquer parede, desde que tenha, pode estar pintada, mas com tinta fosca. Se for, tem que ser tinta fosca para isto ter boa aderência. Agora vou parar, depois venho na próxima fase. Vamos lá, pessoal. Praticamente está tudo pronto, mas eu vou falar como é que fiz. Aqui de lado está aqui um risquinho, está-se aqui a ver, que eu medi as tábuas. Medi cada tábua 10 cm, mas isso cada pessoa faz a medida conforme quer. O que é que eu fiz? Eu faço, ó, com uma chave de fendas. Qualquer pessoa tem em casa uma chave de fendas, para não gastar dinheiro em ferramenta. Eu tenho este nível de bolha, ó. Eu vou passar aqui de novo, porque eu estava a fazer isto e entretanto veio o carro dos ovos. Ó, você faz isto, como é que segue lá para a frente? Vou ter que rodar aqui a cana, né? Como é que segue em frente? Tem que fazer aqui um movimento, está até aqui, né? Você mede aqui, está a ver o nível de bolha, né? E ó, segue em frente. Segue em frente. Aí dá para ver, não dá para ver, mas já tem uma ideia. Agora eu vou falar como é que eu vou fazer as tábuas assim. Eu tenho o nível de bolha. Eu já medi aqui é o centro. Vou aqui mais um pouquinho, né? Tem que tremer aqui mesmo assim. Aqui é o centro. Eu já medi, ó. Eu vou medir aqui, ó. Aí eu vou vir uma assim, uma não. Uma sim, uma não, uma sim. Ó. Aqui eu vou vir até abaixo. E assim vou fazer aqui a mesma coisa. Mas dá para ver que é muito fácil, né? Para o vídeo não ficar muito grande e sempre tem barulhos da rua, né? Que eu estou na rua e peço desculpa, mas é muito fácil de fazer. Agora vamos à próxima fase. Eu ontem só me esqueci de falar quando fiz os riscos, tenho que fazer sempre antes de estar totalmente seco, senão vai dar muito trabalho a fazer os riscos. Hoje eu já tirei as rebarbas, né? Como é que tirei? Passei a espátula assim, sempre assim, e nunca assim, porque se passar assim pode quebrar e pode estragar o trabalho. Então, eu vi com a espátula, vi com a chave de fendas para tirar algumas rebarbas, ficaram por dentro, pincel, ó, trabalho feito. Agora vamos à próxima fase. Aqui eu estou a usar uma tinta fundo amarelo, bem aguada, porque, ó, eu já fiz quase tudo, mas vou mostrar para você. Se você me perguntar se pode pintar com o rolo, eu falo que não. Para a tinta entrar bem aqui dentro, tem que ser com o pincel. Como é que eu fiz a tinta? 500 ml de água, 500 ml de tinta, pode comprar mais barata, tinta de interior, que é mais barata. E depois vai juntar 100 ml de cola branca PVA, qualquer marca. E porquê a tinta aguada? Para entrar melhor aqui nos riscos e não cobrir, ó, e não tapar aqui os riscos. E como é que você chegou nesta cor? Corante amarelo, uma tampinha para essa medida que eu falei. Você vai falar, ai, como é que sabe as gotas? Não, eu nunca faço por gotas.
Se você fizer 1 litro de tinta, dá para 9 ou 10 metros. Você acha que vai gastar muito dinheiro em 9 ou 10 metros? Então, eu faço sempre a olho para nenhum trabalho ser igual. Ora, vamos lá, pessoal. Todas as cores das tábuas eu fiz com gel envelhecedor de efeitos decorativos. Trabalhei com a marca Souvenir. Qual foi a cor que eu usei? Aqui está mais escuro e outra está mais claro. Eu vou mostrar o jeito mais fácil de você fazer este trabalho só com uma cor de gel. Aqui se fala sempre marrom e eu já estou habituado a isso, mas o nome deste gel na Souvenir é castanho. O nome castanho. E em Portugal também o nome é castanho. E como eu estou a fazer vídeo para todo o mundo, tenho que falar que aqui no Brasil se chama marrom, em Portugal é castanho. E tenho que falar também que a argamassa, que aqui no Brasil a gente sempre dá o nome da argamassa, em Portugal é cimento cola. No caso é AC2, é cimento cola de piso sobre piso. Agora vamos lá. Eu tinha pintado toda a parede, como tinha visto, deixei aqui quase nada, mas eu vou mostrar como eu cheguei nesta cor. Mostrar aqui muito rápido, ó. Gel castanho da Souvenir, ó. Aqui dá esta cor. Ah, mas como é que aparece mais claro e aqui está mais escuro? Eu sempre tenho um pano, vários panos úmidos, pano sempre bem úmido, né? Não pode ser encharcado em água, e faço este trabalho. Ó, agora aqui está mais escura e eu vou fazer aqui esta mais escura. Como é que você faz? Lembrando que este gel eu coloquei 20% de água. Às vezes até coloco um pouco mais, mas aqui 20% de água. Portanto, o gel dá para fazer muitos metros. Se a pessoa não tiver gel, pode fazer com tinta e depois dá o acabamento com resina ou com verniz. Isso aí fica a gosto da pessoa. Ó, eu quero dar aqui estas cores. A cor você é que vai escolher, né? Não é preciso estar a falar, né? Tem mais de 3.000 cores, você escolhe a cor que você mais gosta. Eu hoje quis colocar esta cor. Aqui, sempre o pano aqui, não precisa estar a pôr fitas, porque às vezes eu coloco fita crepe, ainda é pior. Então, eu prefiro trabalhar assim. Tem vários panos, né? Já preparados. Ó, esta é a cor que eu quero deixar. Este gel com 20%. E agora, eu tenho outro gel que tem 50% de água. Ó, é igual, mas mais aguado. Onde é que você vai usar este gel? Ó, por exemplo, aqui. Dá para ver aí, né? A minha cabeça está na frente, mas isso faz parte. Ó. Por que é que faz isto? É mesmo para ficar umas tábuas rústicas, para nenhuma ficar igual. Trabalho com vários pincéis velhos. Ó. Pincel velho, ó. Olha como fica. Para que nenhuma tábua fique da mesma cor. Um pouco mais escuro, outro um pouco mais clara. Ah, mas eu não gosto. Aqui já está o outro pano limpo. Eu não gosto de estar escura demais, ó. 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 Tira quase tudo. Este é o jeito mais fácil de trabalhar com gel. Tem pessoas que falam que na cidade não tem gel, mas podem encomendar. Pode fazer a sua encomenda pela internet, pode ir numa casa de tintas e pedir qualquer marca. Eu estou a mostrar a Souvenir, mas a Souvenir não me está a pagar nada não. Você pode fazer com a marca que você quiser. Ó, é isto.
Agora eu venho, pois só não tem nada que saber, né? Só que eu tinha que mostrar. Eu depois venho mostrar o trabalho todo. Eu quero mostrar que com gel, aqui tem esta marca, ó, com uma cor só, uma cor castanho, você coloca mais água, deixa menos carregado, né? Então você faz várias tábuas de várias cores com o mesmo gel, não precisa de muitas cores. Às vezes há alguns trabalhos eu quero colocar muitas cores para ensinar você a fazer as cores. Mas aqui é o jeito mais fácil. Só com gel você faz várias cores, como está aqui a ver, várias tábuas. Eu deixei assim, mas isso a cor você é que escolhe. Agora vamos ao passo seguinte. Aí, para mim já estava bom assim, só com o gel. Ó. Mas eu vou colocar algo por cima do gel, porque sempre tem pessoas a me falarem se pode passar verniz por cima, se pode passar resina, pode passar tudo o que quiser. Eu sempre falo isso. Ó, para mim já estava bom assim, mas tábuas bem rústicas. Ora, como sempre tem gente a me perguntar se por cima do gel, bem, o gel já sabe, é gel envelhecedor de efeitos decorativos. Quem não encontrar gel pode fazer a mesma coisa com tinta, com verniz ou com resina, com aquilo que quiser, à base de água, à base de solvente, faça como quiser. Eu faço do meu jeito, penso ser o jeito mais fácil. Eu utilizei aqui um verniz acrílico da Coral, lembrando que a Coral não me está a pagar nada para eu estar a fazer publicidade. Mas este é um verniz acrílico, base de água, serve para tijolos, pedras e telhas, cimento e fibrocimento. Eles mandam colocar 10% de água no verniz. Eu coloquei quase uns 30%. É para dar um semi-brilho, como está aqui. Como é que o verniz, ó, meio leitoso, vou mostrar aqui. Eu vou passar aqui para ver como é que eu fiz, ó. Sempre vai ficar assim. Vai ficar assim, você deixa secar. Deixa secar um pouco e depois eu sempre venho com uma trincha velha assim, dura, ó. E dá este... fica assim, mas depois seca. Dá este semi-brilho como está aqui. Eu quis fazer o mais simples possível. Qualquer pessoa sabe fazer este trabalho. E eu me orgulho demais em mostrar para você este trabalho aqui. E mais um trabalho com a famosa vassoura. Ó, não usei lixa. Lixa aqui, não usei. Pincel, não usei. Usei sim estas três ferramentas, ó. Estas três. Usei a espátula, a desempanadeira, querem falar. Usei a espátula e usei aqui. E com estas ferramentas fiz este trabalho para você. E com muito amor, muito orgulho, aqui estou a mostrar mais este trabalho para você, ó. Vou mostrar aqui bem de perto, para você ver. Em baixo eu tinha feito um trabalho quase igual, mas perdi o vídeo, então não vou perder tempo. Você viu aqui, quando eu falei que passei a desempanadeira assim, a arrepiar. Olhe como ficou uma tábua bonita, ó. Lembrando que a tinta que eu usei lá antes é a tinta acrílica fosca, base de água. Sei que me vão perguntar, já vou falar. Mas olha aqui, olha como este trabalho ficou bonito. Olha estes nós, feitos com vassoura, sem usar lixa. Ó, com muito orgulho estou a apresentar mais este trabalho para você, que eu penso ser o mais fácil efeito de madeira que existe, feito com uma vassoura velha. Você não esqueceu de deixar aquele like, pois não? E se ainda não é inscrito,
faça a sua inscrição, que será muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Lembrando, pessoal, o gel envelhecedor de efeitos decorativos é um produto fosco, que tem várias cores, ou tem color para você fazer as cores. É um produto fosco. Mas se você utilizar só gel envelhecedor de efeitos decorativos, pode o trabalho ficar na rua, no sol e na chuva, que a água não entra. E quanto mais tempo for passando, mais o gel vai entranhando no trabalho e você não precisa de para o ano ou para o outro passar mais uma demão de gel. Nada dura para sempre. Mas é dos trabalhos que eu já fiz que ao fim de 3 ou 4 anos está igual. Não precisou de passar mais uma demão disto ou mais uma demão daquilo. Eu só ensinei que se você quiser dar brilho, passa os produtos que eu passei para ensinar você.